Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O que se segue é um sumário de Raja Yoga em tradução livre do Kurma Purana. O fogo da yoga queima a funda de pecado que aprisiona o homem. O conhecimento se torna purificado e obtém-se diretamente o nirvana. Da yoga vem o conhecimento. O conhecimento, por sua vez, auxilia o yogi na obtenção da liberdade. Aquele que combina em si mesmo a yoga e o conhecimento, com ele o Senhor se compraz. Os que praticam Maha Yoga uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes, sempre, sabei que eles são deuses. A yoga está dividida em 2 partes. Uma é chamada Abhava Yoga, a outra Maha Yoga. Aquela na qual se medita no eu como vazio e sem qualidades é chamada Abhava Yoga. Aquela na qual o eu é visto pleno de felicidade, livre de todas as impurezas, uno com Deus, é chamada Maha Yoga. Por uma ou por outra, o yogi realiza o eu superior. As outras yogas, sobre as quais lemos ou ouvimos falar, não merecem ser niveladas à Maha Yoga, na qual o yogi descobre-se e ao universo inteiro como Deus. É esta a mais alta de todas as yogas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi são os degraus de Raja Yoga. Não injuriar, veracidade, não cobiçar, castidade, não receber nada de outros, constitui Yama, que purifica Chitta, a mente. O jamais produzir dor em qualquer ser vivente, por pensamento, palavra ou ação, é chamado Ahimsa, não injúria. Não há virtude mais elevada que a não injúria, não há felicidade maior que aquela que um homem obtém pela atitude de não ofensa a toda a criação. A veracidade nos conduz aos frutos do trabalho. Pela verdade tudo se obtém, na verdade tudo está estabelecido. Relatar os fatos como são, eis a veracidade. Não tomar os bens alheios às escondidas ou pela força é asteyam, não cobiça. Castidade em pensamento, palavra, ação, sempre e em todas as condições é o que se chama Brahmacharya. O não recebimento de presentes de ninguém, mesmo quando se está sofrendo terrivelmente, é chamado aparigraha. A ideia é que o receber dádivas torna impuro o coração de um homem, ele se degrada, perde sua independência, torna-se ligado e apegado. Os seguintes hábitos e observâncias regulares são auxílios para o sucesso na yoga e denominam-se niyama. Tapas, austeridade, svadhyaya, estudo, santosha, conhecimento, sauchan, pureza, e Ishvara Pranidhana, adoração de Deus. O jejum ou o controle do corpo por outros meios é o que se chama tapas físico. Repetir-se os Vedas e outros mantras pelos quais o material sáttvico do corpo se purifica constitui o que se denomina estudo Svadhyaya. Há 3 espécies de repetição desses mantras. Uma é chamada verbal, outra semiverbal e a terceira mental. A verbal ou audível é a mais inferior e a inaudível a superior. A repetição em voz alta é a verbal. Na seguinte, somente os lábios se movem, mas nenhum som é ouvido. A repetição inaudível do mantra, acompanhada pelo pensamento de seu significado, é chamada repetição mental. É a forma superior.
Os sábios ensinaram que existem duas espécies de purificação, a externa e a interna. A purificação do corpo pela água, terra ou outros materiais é a purificação externa. O banho é um exemplo. A purificação da mente pela verdade e pelas outras virtudes é chamada purificação interna. Ambas são necessárias na prática da yoga. Não basta que um homem seja internamente puro e externamente sujo. Quando apenas uma for viável, a purificação interna deve ser preferida, mas ninguém será um yogi se não tiver ambas. Deus é adorado pelo louvor, pelo pensamento e pela devoção. Falamos a respeito de yama e niyama. A seguir vem asana, postura. A única coisa a entender-se a respeito é deixar o corpo livre, mantendo-se o peito, ombros e cabeça em linha reta. Depois vem pranayama. Prana significa a força vital do corpo e a palavra ayama significa controle. Há 3 espécies de pranayama, a muito simples, a média e a muito elevada. Também está dividida em 3 partes: encher, reter e esvaziar. Quando praticamos pranayama, começando com 12 segundos, temos o pranayama inferior. Com 24 segundos, o pranayama médio, e quando começamos com 36 segundos, temos o pranayama superior, que é o melhor. Na forma inferior de pranayama, há perspiração, na forma média, há tremor do corpo, e na superior, levitação do corpo e influxo de grande ventura. Existe um mantra chamado Gayatri, verso muito santo dos Vedas. Ele diz: meditamos na glória daquele ser que produziu este universo, que ele ilumine nossas mentes. Om é acrescentado no começo e no fim. Num pranayama, repetem-se 3 Gayatris. Todos os livros afirmam que cada pranayama se divide em rechaka, rejeição ou exalação, puraka, inspiração, e kumbhaka, retenção ou estacionamento. Os indriyas, os órgãos dos sentidos, estão dirigidos para fora e entram em contato com os objetos externos. Trazê-los para o controle da vontade é o que se chama pratyahara, ou recolher em si mesmo. O fixar a mente no lótus do coração ou no centro da cabeça é chamado dharana. Confinadas a um local como base, certas ondas mentais se levantam. Estas ondas, não absorvidas por outras espécies de ondas, tornam-se gradualmente proeminentes, enquanto que todas as outras diminuem e finalmente desaparecem. Em seguida, a multiplicidade das ondas originais dá lugar à unidade e uma só onda permanece na mente, isto é, dhyana, meditação. Quando nenhuma base é necessária, quando toda a mente se tornou em uma única onda e atingiu unidade de forma, chama-se a isto samadhi. Livre de toda a associação com lugares e centros, só o significado da onda está presente. Se a mente pode ser fixada num centro durante 12 segundos, será uma dharana, 12 dharanas serão uma dhyana, e 12 dhyanas serão um samadhi. Em proximidade de fogo ou água, onde o chão está coberto de folhas secas, onde existem muitos formigueiros, onde há perigo de animais selvagens, onde 4 ruas se cruzam, onde houver muito barulho, onde há muitas pessoas más, aí não se deve praticar yoga. Isto se aplica mais particularmente à Índia. Não pratiqueis quando o corpo estiver preguiçoso ou doente, ou quando a mente sentir-se infeliz e tristonha. Ide a um lugar escondido, onde ninguém vos possa perturbar. Lugares sujos não devem ser escolhidos. Escolhei um cenário formoso ou um aposento em vossa casa que seja agradável. E quando praticardes, saudai primeiro os antigos yogis, vosso próprio guru e Deus. Então começai. Tendo sido explicado dhyana,
Alguns exemplos são dados sobre em que meditar. Sentai-vos retos e olhai a ponta de vosso nariz. Mais tarde saberemos quanto isso ajuda a concentrar a mente, como controlando os dois nervos ópticos, avança-se um longo caminho em direção ao controle do arco de reação e daí para o controle da vontade. Eis um exemplo de meditação. Imaginais um lótus sobre a cabeça, algumas polegadas acima, tendo como centro a virtude e o conhecimento como haste. As 8 pétalas do lótus são os 8 poderes do yogi. Dentro, os estames e os pistilos são a renúncia. Se o yogi recusa os poderes externos, chega à salvação. Assim, as 8 pétalas do lótus são os 8 poderes, mas os estames e pistilos internos são a extrema renúncia, a renúncia de todos esses poderes. Dentro do lótus, pensai no ser dourado, o todo-poderoso, o intangível, cujo nome é Om, o inefável, cercado de luz efulgente. Meditai sobre isso. Outra meditação. Pensai num espaço em vosso coração e que no meio desse espaço uma chama está acesa. Pensai nessa chama como sendo vossa própria alma. Dentro da chama está outra luz efulgente que é a alma de vossa alma, Deus. Meditai sobre isso no coração. A castidade, a não injúria, o perdoar mesmo o maior inimigo, verdade e fé no Senhor, estes são todos os diferentes votos. Não temais se não fordes perfeitos em todos, trabalhai e tereis êxito. Aquele que abandonou todo o apego, todo o medo, toda a cólera, aquele cuja alma inteira encaminhou-se para o Senhor, aquele que tomou refúgio no Senhor, cujo coração se tornou purificado, seja qual for o seu desejo, ele o concederá. Adorai, portanto, o Senhor pelo conhecimento, amor e renúncia. Aquele que não odeia ninguém, que é amigo de todos, que é misericordioso com todos, que nada tem de seu, está livre de egoísmo, que é equânime na dor e no prazer, que é paciente, que está sempre contente, sempre devotado a yoga, cujo eu está controlado, cuja vontade é firme, cuja mente e intelecto estão ofertados a mim. Esse é meu devoto bem-amado. Aquele do qual não procede nenhuma perturbação, que não pode ser perturbado pelos outros, que está livre de alegria, temor e ansiedade. Esse é meu querido, aquele que não depende de nada, que é puro e ativo, que não se preocupa pelo bem e pelo mal, que jamais é infeliz, que abandonou todos os esforços para si mesmo, que é o mesmo no louvor e na calúnia, silencioso e pensativo, que se compraz com o pouco que lhe vem, sem lar, tendo o mundo todo como lar, que é firme em sua mente. Esse é meu bem-amado Bhakta. Uma tal pessoa se torna um verdadeiro yogi. Bhagavad Gita, capítulo 12, 13-20. Havia um grande sábio divino chamado Narada. Da mesma forma que há sábios, grandes yogis entre os homens, também os há entre os deuses. Narada era um grande e renomado yogi, viajava por todos os lugares. Certa vez, atravessando uma floresta, viu um homem que tinha estado em meditação havia tanto tempo, sentado numa só posição, que as formigas brancas haviam construído um enorme formigueiro em volta do seu corpo. Ele disse a Narada: "Onde vais?" Narada respondeu: "Para o céu." Então pergunta a Deus quando ele será misericordioso, quando conseguirei a libertação, lhe disse o yogi. Mais adiante, Narada viu outro homem, saltava de um lado para o outro, cantando e dançando, e disse: "Ó Narada, onde vais?" Sua voz e gestos eram bruscos. Narada replicou: "Vou para o céu." Então pergunta quando me libertarei, lhe disse o yogi. Narada prosseguiu viagem. No curso do tempo, aconteceu dele passar pela mesma estrada, já de volta, e lá estava o homem que meditava com o formigueiro à sua volta. Ele perguntou:
Ó Nárada, perguntastes ao Senhor ao meu respeito? Sim, disse Nárada. E o que ele lhe disse? Perguntou o Yogi. Nárada então respondeu: O Senhor disse que tu alcançarás a liberdade dentro de mais 4 nascimentos. Então o homem começou a chorar e a se lamentar. Eu meditei até que um formigueiro se levantasse ao meu redor e, todavia, ainda me faltam 4 nascimentos. Nárada seguiu e encontrou-se com o outro homem, que lhe perguntou: Fizeste a minha pergunta? Nárada respondeu: sim, vês aquele tamarindeiro? Devo dizer-te que tu deverás nascer tantas vezes quantas são as folhas dessa árvore, então atingirás a liberdade. O homem começou a dançar de alegria e disse: Terei a liberação depois de tão pouco tempo? Ouviu-se uma voz: Meu filho, terás a liberação neste instante. Foi essa a recompensa de sua perseverança. Ele estava pronto a trabalhar durante todos aqueles nascimentos, nada o desencorajava. Mas o primeiro sentiu que apenas mais 4 nascimentos era muito tempo. Somente perseverança igual à do homem que estava disposto a esperar eons pode trazer grandes resultados. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.